Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar, do país, da região onde você está. Eu sou a Ale Barello e essa é a nossa live de segunda. O assunto de hoje é um assunto muito rápido, esta live será menor do que as outras e é um convite à reflexão. E justamente por isso eu vou pedir para que vocês deixem as perguntas de vocês na área de comentários aqui embaixo desse vídeo. Se você não curtiu, não se inscreveu, não deu clique, não ativou o sininho, faça tudo isso, porque a gente precisa de muita gente nesse canal para transmitir as nossas mensagens, que sempre tem a ver com desenvolvimento pessoal, com vistas ao coletivo. E aí, que eu vou tirar meu nomezinho daqui, neste momento, peraí, deixa eu colocar aqui, muito bem. Muito bem, a pergunta de hoje é: você está preparado para viver num mundo só com o seu cérebro? E por que será que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque terminou agora neste mês uma grande feira de tecnologia, e as que acontecem nos Estados Unidos todos os anos. E a feira já terminou, mas os resultados das palestras, dos debates, das mostras que aconteceram durante a feira vão sendo divulgadas durante o mês. E aí, agora a gente consegue tirar algumas conclusões importantes a respeito do que eles estão chamando de Sociedade 5.0. A Sociedade 5.0 é um conceito que vem do Japão, vem sendo testado já há muitos anos, onde a tecnologia é colocada a serviço do bem-estar. Não é apenas a tecnologia para nos ajudar a trabalhar muito, a tecnologia para nos ajudar a fazer coisas mais rápido, mas é a tecnologia em função direcionada para o bem-estar e para a qualidade de vida. A grande pergunta que a idealizadora deste conceito, Sociedade 5.0, faz a cada um de nós é a seguinte: qual é o seu sonho? Então percebam que a gente veio durante os últimos pelo menos 40 anos sendo preparados em função de mudanças tecnológicas para que a gente conseguisse entender o mundo neste novo ciclo. Nossos amigos cósmicos, os pleiadianos, nos contaram lá em 2012 que os avanços tecnológicos relacionados a coisas de realidade virtual, a própria comunicação sem limite, à distância, sem fio, possibilidades de fazer coisas que só eram possíveis de forma presencial, é um tipo de preparação para que a gente pudesse entender alguns conceitos relacionados a outras dimensões. Vocês imaginam que no começo do século passado, a gente não tinha recurso tecnológico quase nenhum. O grande ganho que a humanidade tinha era a luz elétrica. E a partir deste desenvolvimento, outras coisas foram surgindo, só que a velocidade com a qual isto cresceu é muito maior do que se espera. Então a gente pode dizer que este avanço foi um avanço por si só? Não, ele é um avanço programado para estar inserido neste início de novo ciclo, para que a gente consiga entender outros conceitos. Esta é a grande função da tecnologia. E aí nós passamos por muitas fases nesses 40 anos, pelo menos 40, talvez mais, né? 50 anos. É claro que, falando-se em internet, a gente tem todas as experiências que foram feitas na área militar, antes disso passar para o ambiente civil. Então, vamos colocar aí um caminho de 40 anos, onde isso começa a se popularizar, só que daquilo que existia há 40 anos atrás para o que existe hoje, é uma diferença que talvez nós,
que estamos hoje na casa aí dos 50, 60, nunca imaginássemos que seria possível. A gente assistia Jetsons, né, e via aquelas pessoinhas entrando no carrinho independente, autônomo. Nesta feira que eu comentei com vocês no início aqui do nosso bate-papo, já existe um protótipo de um carro que já percorreu 32 mil milhas e ele tem autonomia 5. O que é autonomia 5? Tem uma classificação da autonomia dos veículos em relação ao que o homem pode deixar de fazer quando se está num veículo, num automóvel. E a categoria 5 de autonomia significa um carro que nem volante tem. Ele não tem volante, ele não tem acelerador, ele não tem freio, ele não tem marcha. Ele é simplesmente uma cápsula onde você entra, cada um tem um painel de navegação na frente. Este carro, que eu li bastante sobre ele tem 18 câmeras, 360 graus, todas essas câmeras, e você não precisa de absolutamente controle nenhum, a não ser o seu trajeto. Eu quero chegar em tal lugar. É inteligência artificial? É inteligência artificial. É mapeamento, é geotag, é tudo o que se conhece. E aí que a tecnologia sai, por exemplo, o ambiente automotivo sai da categoria das montadoras, das fábricas de veículos, e a gente começa a ver, por exemplo, que Google tem um setor automóvel, Sony tem um setor automóvel. Eles não vão fabricar a carcaça, eles não vão fabricar o veículo, a cápsula em si, mas eles estão fazendo parcerias. Então, uma empresa que já fabrique carros, ela vai ceder este modelo de carro para 6 pessoas, 8 pessoas, 2 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. E aí as empresas de tecnologia entram com o software, com a inteligência artificial, para que isso seja aplicado naquele protótipo e isto seja desenvolvido. Agora, este projeto deste carro, autonomia categoria 5, ele já está sendo desenvolvido há 10 anos. 10 anos. E com certeza absoluta, você e eu veremos este carro. Não sei se a gente vai andar neste carro, né? Porque daí, assim, sei lá onde é que isso começa. Eles estão fazendo os testes no Arizona, mas o Japão tem seus testes, a Alemanha tem seus testes, a Rússia tem seus testes, a Índia tem seus testes, todo mundo fazendo testes. E logo, logo, isso vai estar no mercado. O que é logo, logo? 2, 3 anos. Vamos juntar isso com todas as facilidades que a gente tem hoje dentro de um pequeno negocinho, mostrar aqui para vocês, chamado celular. Você mede desde seus batimentos cardíacos, você acopla isso a uma pulseira, você mede pressão arterial, você mede sua temperatura corporal. Os serviços estão cada vez mais interligados, o monitoramento também. Por outro lado, a segurança também. Então, existe ganho de 1000 formas. Existe privação, por exemplo, de liberdade também. Ônus e bônus. O que é importante saber? É importante saber que por trás disso tudo existe a arquitetura social. Por trás da tecnologia existe a arquitetura social. E esta arquitetura social que vai sendo construída e idealizada para e passo com a tecnologia, ela aponta para um caminho onde as tarefas que são braçais, as tarefas que tiram a possibilidade das pessoas fazerem justamente aquilo que elas gostariam de fazer, vão sendo sim substituídas. Muitas pessoas vão falar, tá bom, mas aí acaba a mão de obra, é um mundo de robôs. Bom, gente, eu não me importaria nem um pouco de não ter a necessidade de limpar a minha casa com as minhas mãos, se tivesse muitas máquinas para fazer isso. Em contrapartida, tá bom, você tirou o emprego de uma pessoa que é faxineira, mas, gente, a menos que ela queira
Eu bati aqui, hein? A menos que ela queira muito fazer isso, que isso seja um sonho, talvez ela gostaria de estar fazendo outra coisa. E ela também pode se dedicar a fazer outra coisa que não essa. As coisas vão se encaixando. Então, é muito ingênuo a gente pensar, num primeiro momento... Eu preciso acertar isso aqui, gente, um minutinho só. Tá, obrigada. É muito ingênuo a gente pensar que a tecnologia vai substituir o homem. A tecnologia nunca substituirá o pensamento, até porque ela precisa evoluir e isso depende da nossa capacidade de inserção de informações dentro disso. O que vai acontecer com o passar dos anos e cada vez mais rapidamente é que a gente vai começar a viver um mundo muito mais cerebral do que físico, com espaço para sim a gente desenvolver o potencial físico. De que tipo de potencial físico eu estou falando? Eu estou falando do potencial físico de exploração do ambiente, eu estou falando de movimento, eu estou falando de entrar no território de fazer as coisas que a gente veio fazer aqui. E com menos dependência, com mais mobilidade, com mais possibilidade de trabalhar de forma remota, com mais tempo, o que sobra? Sobra o seu mundo interno. E é justamente aí que os nossos assuntos encaixam. A gente fala aqui no Movimento Era de Cristal, na Universidade, nos nossos artigos, na página do Codex, enfim, em tudo que a gente vem falando esses anos aqui, a gente fala de desenvolvimento pessoal. Mas a grande pergunta é, sem os entraves, por exemplo, de deslocamento, sem os entraves de dificuldades que acontecem em função de você não poder realizar aquilo que você quer, o que sobra? Com o tempo, o que sobra? Quanto você dedica do seu dia para fazer as coisas que você realmente quer e quanto você dedica do seu dia para fazer as coisas que você não pode deixar de fazer? Se você precisa dar uma mudada na sua vida, que ela aconteça agora, que ela seja agora, para que você vá se não acostumando, mas você vá se posicionando da maneira correta nesta sociedade 5.0 que já está aqui. A grande preocupação, ocupação, energia e motivação destes arquitetos da sociedade 5.0, que mais uma vez é a sociedade onde a tecnologia está em função dos sonhos, em função dos desejos, e não em função das necessidades. Sociedade 4.0 tinha um foco voltado para as necessidades. Então, a gente precisa fazer uma transação financeira muito rapidamente, então a gente tem um banco online. A gente precisa pagar um imposto, a gente tem um caminho online via site do governo. A gente precisa fazer coisas, marcar consultas e tal. São necessidades. A sociedade 5.0 está sendo moldada e arquitetada, ou seja, todos os aportes tecnológicos, eles dizem respeito a desejo e sonhos. O que é que nós vamos fazer com o tempo que a gente tem? Vamos dar um exemplo aqui do carro. O carro com autonomia categoria 5. Você é motorista, não precisa dirigir, não precisa frear, não precisa acelerar, não tem nenhum tipo de marcha, é totalmente autônomo. Você vai entrar lá, colocar o endereço, nem com o seu dedinho você vai falar e você vai entrar ali e não vai se preocupar, porque este carro não vai bater. Você tem 2 olhos, 2 ouvidos e apenas isso para dirigir, né? E a sua capacidade motora, reflexos. Ele tem 18 olhos, 360 graus. E ele tem 18 ouvidos com capacidade total de captar os sons ambientes. Ele pode enxergar uma placa hoje que não estava ali ontem e entender o que significa aquela placa. Ele está programado para isso. Ele está programado para,
não apenas saber que um semáforo demora 1 minuto e 20 segundos para abrir, como também para lidar com, não abriu em 1 e 20 porque, sei lá, teve uma pane elétrica e abriu antes, abriu depois, demorou, como fazer. Ele tá preparado, este veículo autônomo está preparado para lidar com a travessia de um pedestre, sabendo que o pedestre tem escolha de parar no meio do caminho, de ter uma queda, de voltar, enfim, todas essas coisas estão sendo vistas, todas as possibilidades. Então, dentro deste veículo autônomo, junta com mais um assunto aqui, as possibilidades, a pilha de informações. Então, dentro do comportamento de um pedestre, o que ele pode fazer? Ele pode parar, ele pode voltar, ele pode correr, ele pode cair, ele pode atender o celular no meio do caminho, e este carro não pode sair do lugar antes que o pedestre esteja em segurança. E o que significa um pedestre em segurança? Bom, se você não tem que se ocupar de todos esses detalhes enquanto você está dirigindo, o que você vai fazer quando você entrar nesse carro? E aí a pergunta da live de hoje: você está preparado para viver só com o seu cérebro? O que você vai fazer nesse tempo? Você vai ler, você vai estudar, você vai dormir, você vai se comunicar com as pessoas, você vai trabalhar, você vai fazer o que dentro de um percurso, supondo que você demore aí 50 minutos para chegar no seu trabalho, no seu destino, tanto faz. O que você vai fazer nesse tempo? A gente depende agora das nossas escolhas corretas. A gente depende agora dos nossos sonhos e dos nossos desejos. O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? E se te fosse dado tempo e facilidade para usar este tempo e possibilidade de usar este tempo cada vez com menos entraves e obstáculos do dia a dia, o que você faria com este tempo? Como é que você lidaria com as coisas que você quer fazer? Porque também existem muitas pessoas na categoria, não sei se este é o seu caso, mas já foi muitas vezes o meu caso. Colocar desculpas na frente para não realizar o que você tem que realizar. Então, eu gostaria tanto de poder saber tocar piano, mas acontece que eu não tenho tempo. Tá bom, agora você tem. Eu queria tanto falar um outro idioma, mas eu não tenho tempo. Eu queria tanto. Se eu tivesse tempo, nas minhas férias, quando eu me aposentar, e aí você se aposenta. E aí você não faz nada do que você gostaria de fazer, porque você começa a ter outras tarefas na frente que você se impõe. E cadê tudo aquilo que você tinha programado? Onde é que está? A prioridade é o desenvolvimento pessoal com vistas ao coletivo. Se isso for entendido num nível social, é claro que não é da noite para o dia. As inovações tecnológicas podem bater a porta amanhã, mas isso não significa que será, para todo mundo, 2, acessível a todo mundo de imediato, mas elas acontecem. Pense você que não sei quantos anos atrás, eu vou errar nesta conta, você já tinha visto uma pessoa muito rica com um celular na mão desse tamanho, né? Mas era um celular. E você falava, eu nunca vou poder ter um negócio desses. E hoje você tem 2, 3, troca toda hora. Foi no mesmo momento em que surgiu um celular, que você teve um celular? Não foi. Mas hoje é basicamente falar, eu tenho um chinelo Havaiana. Sim, quem não tem um celular? Melhorzinho, piorzinho, com mais recurso, com menos recurso, mas nem tem mais telefone público. Outro dia eu estava procurando um telefone público e nem tem mais telefone público. Fico pensando se a gente precisar de um telefone público. Como é que faz? Eu sei lá, você tem telefone público na sua cidade? E onde que vende? Como é que é? Onde que vende o cartão? Eu tenho que me informar a respeito disso. Eu não tenho mais um cartão de telefone público e nem sei onde tem telefone público.
Na cidade onde eu moro não tem telefone público fácil assim, sei lá, pode ter no centro, mas eu não sei. E a gente acha que isso não vai acontecer, a gente acha que a gente não vai ter uma TV Smart, a gente acha que a gente não vai ter um carro autônomo, a gente acha que a gente achava que talvez não pudesse ter um celular, que não fosse para nós, que fosse apenas para a elite, que fosse apenas para uma casta social, os ricos, os poderosos. A gente acha que isso não vai acontecer, mas aconteceu, nós temos as coisas aqui. Hoje você é obrigado a ver televisão aberta de forma digital, pelo menos aqui no Brasil. Você não tem mais escolha entre o analógico e o digital. Não depende nem de você escolher, é compulsório. Como daqui a 1 ano, 2 anos, a gente não vai poder mais escolher a respeito da tecnologia 5G. E você vai ter um repetidor a cada poste e você vai ser monitorado, sim, não tem mais escolha. Como talvez não tenha mais escolha daqui a 10 anos ter um carro a gasolina ou um carro elétrico, talvez esse seja o primeiro passo, e depois a gente não tenha mais escolha de dirigir ou não. Talvez existam pistas daqui a 10 anos para as pessoas que ainda gostam de dirigir, porque o mais seguro, o mais comum e o mais viável, socialmente falando, será um carro autônomo. Isso é um exemplo, é um exercício de futurologia, mas está na pilha de informações. E além de estar na pilha de informações, é realidade neste plano, nesta dimensão e neste momento. Sociedade 5.0 vem sendo pensada por pessoas de vários segmentos sociais, de várias profissões, desde a parte de infraestrutura até a parte filosófica, para que a gente consiga entender este momento. Nós aqui, nós todos, incluindo você, estamos colaborando com a formação e com a arquitetura desta sociedade 5.0 há pelo menos 7 anos. Desde 2012 ou antes disso, você já vem se interessando por este assunto e refletindo internamente a respeito do seu papel neste planeta, do seu papel em relação à fonte, da sua necessidade de cumprimento deste desenvolvimento. E talvez você já esteja um passo além, ampliando isto para outras pessoas, independente da forma pela qual você escolheu transmitir esta informação. Talvez você se ocupe disto hoje nos seus bate-papos, nas suas interações, na sua família, ou na sua atividade profissional, ou na sua atividade voluntária. Você faz isso, você motiva as pessoas a buscarem a satisfação pessoal sem egoísmo, mas sim o cumprimento do seu objetivo, que é fazer o que você veio fazer aqui. Nós estamos agora com 23 minutos de live e aí eu quero saber se você já deu a sua curtidinha, se você se inscreveu no canal, se você compartilhou esta live e se não fez isto, por favor, pare e faça isto agora. Muito obrigada. Apenas para terminar este assunto, eu vou deixar aqui no link da descrição material para você ler a respeito da Sociedade 5.0. Vou deixar material para você ler a respeito dos carros autônomos e vou pedir para que você para que você reflita antes de perguntar. Então, diferente das outras lives onde a gente deixa as perguntas para o final, eu vou pedir para que você deixe as perguntas nos comentários. Perguntas ou observações? Eu acho que tem muito mais observação do que pergunta. O que a gente precisa fazer em relação a este assunto? Primeiro, abrir a cabeça. Abrir a cabeça. Ser humano e todas as outras individualizações nunca serão substituídos pela tecnologia. Eu sei que é muito bonitinha a ideia de um ancestral jurássico chamado Tamagotchi, aquele bichinho virtual, ou hoje, sei lá, em outros países, gatinhos robôs, cachorrinhos robôs, passarinhos robôs.
É muito bonitinha essa ideia, mas ela não é funcional. Um cachorro não é substituível, um gato não é substituível e uma pessoa não é substituível. Abra a sua mente. Abra a sua mente. Tecnologia não é alguma coisa do mal. Tecnologia não é alguma coisa que vá acabar com a civilização. Ela vai modificar a civilização. E a tecnologia não se autoproduz. Ela não é uma geração espontânea. Ela é produzida pela própria civilização. Ou seja, nós estamos fazendo isso. Não, eu não estou fazendo isso diretamente porque eu não entendo disso e eu não estou colaborando. Você colabora como consumidor ou você se posiciona de forma, não existe tecnologia na minha vida. E aí nem esta live você podia estar vendo, nem a internet você podia estar usando, nem a luz elétrica você poderia, não poderia se privilegiar disto se você tem um ponto de vista radical em relação a isso. Não fantasiem. Talvez isto seja mais ou menos como a televisão vai substituir o rádio e o cinema vai... Não, a televisão vai substituir o rádio, a televisão vai substituir o cinema. Não, nada substitui nada. A internet vai substituir tudo isso. Existe caminho para tudo. E aí as coisas perdem um pouco a importância e a relevância. Claro que a gente vê, não sei vocês, mas eu vejo pouquíssima TV aberta, porque eu prefiro selecionar exatamente aquilo que eu quero ver. As emissoras inteligentes de TV aberta olham essas tendências e reproduzem lá, porque nem sempre a gente tem acesso à internet. Nem sempre você está num lugar com um sinal para receber isso. Então, é mais fácil que estes meios se adequem. As coisas não desaparecem, elas perdem a relevância. E os espertos conseguem fazer melhor do que antes. Meu maior exemplo para isso é o Cirque du Soleil. E outros circos. Como que a gente podia imaginar, há 30 anos atrás, um circo que não tivesse animais? Como a gente ia imaginar, há 30 anos atrás, um espetáculo que fosse baseado apenas em pessoas e em tecnologia? Ué, mas circo não é um negócio mambembe? Até podia ser, mas ele se moderniza e olha o que vira isto. E aí você não precisa falar mais apenas de Cirque du Soleil. Existem circos hoje brasileiros e o do... Esqueci o nome dele, alguma coisa Frota. Ele era casado com a Carolina Dickmann. Marcos Frota. É um circo 100% brasileiro, de altíssima qualidade, nos padrões de circos internacionais, sem nenhum maltrato animal, com uso de tecnologia, com a brincadeira do palco. Tem palhaço sim, tem torta na cara sim, tem trapezista sim, mas ele não precisa mais usar coisas que antigamente eram usadas, e crueldade, e exploração e todo o resto. Profissionais extremamente bem pagos e acesso público sim, porque para cada ingresso caro que se paga, por alguém que pode pagar, uma parte disso é subsidiada para outras pessoas que recebem ingressos gratuitos. Esse é o trabalho que esta pessoa faz. E como ele, muitos outros. Então, as coisas se modificam para melhor. As coisas se modificam, estou olhando aqui. Ok. As coisas se modificam para melhor, elas são diferentes. Então, o primeiro passo é você abrir sua cabeça e tirar de dentro dela a ideia de que tecnologia é alguma coisa que veio para acabar com a civilização, para acabar com os relacionamentos. Nunca se teve tanto relacionamento entre pessoas do que depois da era das redes sociais. E vocês vão falar para mim, mas esses relacionamentos são superficiais. Você tem 2.000 amigos e conhece pessoalmente 10. Tudo bem. Antes disso, você tinha 2.000 amigos? Não. Não tinha. Mas você não se relacionava de verdade com apenas 10? Independente do número de amigos que você tivesse? No que isso é diferente? As pessoas com as quais você convive presencialmente, elas independem da internet.
essas relações se mantêm. E são poucos mesmo, como eram poucos mesmo. Os amigos dos seus pais, quantos amigos tinham seus pais? Que vinham na casa, de frequentar a casa, de trocar esta coisa? Então, são perspectivas diferentes, mas estamos falando da mesma coisa. Nunca as pessoas se relacionaram tanto quanto depois das redes sociais. Você tem a oportunidade de falar com mais gente, de se expor, de expor suas ideias para mais pessoas, de concordar, de discordar, de dar risadas de coisas que você nunca veria com aqueles seus 10 amigos. E olha que eu tô chutando alto. Que faz a conta aí na sua vida, hoje, quantos amigos você tem? Amigo, tipo, não, esta pessoa é amiga. Eu acho que não passa de 10. Amigo mesmo, assim, ó, não passa de 10. O resto são companheiros, são contatos, são parceiros, mas não tá na categoria amigo. A gente tá exatamente do mesmo jeito que nossos pais estavam, só que com um acesso maior. Eles não tinham 2.000 contatos, 5.000 contatos, sei lá quantos contatos. Tudo bem? Eles não conseguiam fazer um anúncio de alguma coisa importante. Seu aniversário, minha festa de aniversário, para todo mundo ao mesmo tempo. Tinha que levar o convitinho, né? E não dava para avisar, e ficava todo mundo sem saber. Enfim, a gente continua no mesmo cenário. Então, tire da cabeça que tecnologia é alguma coisa do mal e que veio para destruir as relações e que veio para ocupar o lugar das individualizações. Tecnologia não está aqui para isto. Tecnologia está aqui para que a gente cada vez mais possa viver a nossa realidade de forma mais adequada. E vai ter uma hora que a dependência do seu desejo vai ser determinada apenas pelo seu cérebro. Como é a sua vida dependendo do seu cérebro? No sentido de pensar o que você quer fazer e destinar para a tecnologia esta tarefa. A grande pergunta é: o que você quer fazer? O que você quer fazer com o seu tempo? O que você quer fazer com os seus recursos? O que você quer fazer com o seu corpo? O que você quer fazer com os seus desejos? O que você quer fazer com os seus sonhos? Esta é a grande pergunta da sociedade 5.0. Você consegue tirar os obstáculos da sua frente, pelo menos mentalmente, e vislumbrar um tempo esticado para a realização de seus objetivos? Possibilidade de realizar? Ai, queria tanto falar com a minha prima que mora do outro lado do mundo. Falava você há 40 anos atrás. Hoje você faz clique no seu celular e você conversa com essa pessoa em tempo real. Aí eu pergunto, tá bom, o que você faz com isso? Você conversa mesmo com essas pessoas? Não tem mais esse obstáculo. Não tem o obstáculo da distância. E será que a gente vai ficar quanto tempo colocando obstáculos mentais e egóicos para que isso se realize? Ai, mas o que eu queria mesmo era um abraço, não era... Então, quanto é suficiente? E quando a gente vai conseguir tirar esses entraves, parar de dar desculpa e realizar o que a gente veio realizar? Se tempo não é entrave, se não existem mais obstáculos externos, as facilidades são maiores, a sua segurança é maior, o seu controle de saúde é maior, de saúde pessoal é maior. Vai chegar um momento em que a gente vai ter mesmo pulseirinhas no braço e se a sua pressão subir, você não vai precisar sair na farmácia, no médico, você já vai poder se medicar rapidamente. Ou já vai poder entrar em contato com o seu serviço de saúde. Isso já é possível hoje, mas eu estou falando de forma estendida, acessível. Nunca será acessível a todo mundo. Como não era o celular, né? Claro que será acessível a todo mundo. Imediato? Não, mas será. Ao lado disto, a gente tem problemas simplérrimos para resolver que não foram resolvidos. Então talvez a gente pudesse dedicar, quando tivesse mais tempo, pudesse dedicar
a nossa energia para solucionar coisas que são inimagináveis de ainda existirem. Falta de saneamento básico, falta de energia elétrica em muitas áreas do mundo, falta de acesso à educação. Por que que isto acontece se os recursos estão aqui? Por que que isto acontece se os recursos estão aqui? É uma grande pergunta. Por que que um país consegue dessalinizar a sua água e fornecer água para toda a população? Por que que outro país consegue fazer plantações e colheitas e exportação e suprir as necessidades alimentares do seu povo no meio do deserto, e outras regiões com muita possibilidade de solo, de clima, não fazem isto, e tem pessoas que ainda não se alimentam? Porque não tem esgoto no mundo inteiro. Porque a gente depende apenas da indústria farmacêutica? Porque a gente não se utiliza de todos os recursos naturais da forma adequada? Por que que a gente ainda faz escolhas erradas? A tecnologia não responde a estas perguntas, nem nunca responderá. Ela dará soluções à medida em que a gente achar as respostas. Nós temos que achar as respostas e alimentar o sistema tecnológico, a sociedade 5.0, para que isso fique redondo, fique certo e se resolva. Não é mais tempo de discutir. A gente já está na hora, já passou da hora de agir em relação a isso. E o seu papel, esquece a parte cidadão, o seu papel como individualização é enorme. Não, porque eu não posso resolver o problema do meu país. Não. Não, né? Se você não está dentro do governo, não. Seja lá qual país você esteja habitando nesse momento. Ah, mas eu não posso resolver o problema da minha cidade. Não, se você não fizer parte de um conselho gestor. Não, mas eu não posso resolver o problema do meu bairro. Eu não posso resolver o problema do meu condomínio. Eu não posso resolver o problema da minha casa. Eu não posso resolver o problema da minha vida. Como assim? Como assim? Começa pelo menor. O menor é você. Tudo bem? Resolva as suas questões. As suas questões de infraestrutura, as suas questões de tecnologia, as suas questões de foco e energia para a realização. Resolva estas. A partir daí, arranje tempo para ampliar e colaborar. Às vezes a gente colabora com um conselho, às vezes a gente colabora com uma história, às vezes a gente colabora com uma ação. E é muito simples de fazer isso. Só que tem que ter isso na sua pauta, na sua agenda precisa ter isso. Não é um interesse de cidadão, é um interesse de individualização. Faz parte do seu desenvolvimento colaborar no desenvolvimento dos outros. Se tem uma pessoa ali que está com uma água ruim na casa dela e você tem uma solução, você tem que fornecer essa solução. E lembre-se de que tudo que chega como informação para você faz parte da sua caminhada e tem a ver com você. Tem a ver com o seu caminho, senão você não saberia. A gente não sabe muito mais coisas do que sabe, em termos de informação. Não estou falando de conhecimento, não. A gente fica sabendo de pouquíssimas coisas neste mar de acontecimentos simultâneos. Ainda bem, né? Mas o que a gente sabe, a gente tem que lidar. Não quer saber nada, se isola. E mesmo assim as informações chegarão, porque você vai olhar para fora, você tem um monte de sensores no seu corpo que medem temperatura, vento, distância, e você tem informações do entorno. De fora para dentro, e mais ainda, você tem informações de dentro para fora. É só você se ligar mentalmente a uma pessoa, seu sistema de tecnologia te dá informações sobre aquilo. Tudo que faz parte do seu conhecimento, que chega a você como informação, tem uma função no seu desenvolvimento. Selecione aquilo que você ingere de informação, mas saiba que mesmo que você se feche completamente de dentro para fora, na sua dimensão interna existe um mundo.
E é este mundo que a gente vai começar a explorar cada vez com mais constância a partir deste desenvolvimento tecnológico. Que cada um de vocês saiba exatamente buscar as respostas para o que é meu desejo, o que é meu sonho, o que eu vim fazer aqui. E não sabendo o que fazer, é uma possibilidade. Que você tenha caminhos e meios para se largar em relação a deixar a fonte no comando para que ela te guie, porque daí fica bonito. Aí fica bonito de se ver, porque você junta todas as suas capacidades que você conquistou por mérito com as intenções da fonte e aí vira perfeição. Perfeição. Paraíso na Terra com tecnologia, sim, minha gente. Deixa deste ranço de não gosto de tecnologia, porque você não vai fugir dela, ela é sim sua amiga, ok? Então tá aqui o recadinho de hoje, nosso bate-papo. Por gentileza, deixe os seus comentários na área de comentários. Olhem os links se tiverem tempo para saber mais sobre a Sociedade 5.0, para saber mais sobre carros autônomos. E passe essa semana refletindo sobre isso. A tecnologia vai te pegar de surpresa muito mais rápido do que você imagina. Tá bom? Um grande abraço em cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana iluminada, sensacional. Um beijo especial hoje para Zeneide. Ela sabe por quê. E se você não sabe, hoje é aniversário da Zeneide. Então, beijo para Zeneide, nossa querida do movimento Era de Cristal, assim, pessoa de luz. Beijo, um novo ciclo maravilhoso para você, para todos vocês que fazem aniversário hoje também. Tá bom? Faça o que você faz de melhor, seja a luz. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.